Pois é, pessoal. Terminou agora há pouco o jogo no Maracanã. Fluminense 3, Corinthians 1. Que aula que tomamos hoje, hein, rapaziada? Era pra ter sido mais, hein? O Fluminense simplesmente aplicou um banho no Corinthians hoje. Simplesmente um nó tático do Zubeldia em cima do Dorival. Começar pela escalação. Dorival, da onde que você tirou da sua cabeça de colocar o Charles no lugar do Matheus Pereira? Você foi querer colocar mais marcação, querer, sabe, querer ganhar mais o meio-campo do Fluminense, cara. Meu Deus, Dorival. Você se arrependeu. Eu espero que você nunca mais faça uma burrice igual essa. Simples, cara. Na hora que saiu a escalação do Corinthians, que eu vi que tava Charles, mano, eu já falei, perdemos, rapaziada. Cara, porque o Charles é isso daí que você viu ele nos outros jogos. É isso daí, mano. Um cara que não marca, que não ataca, que não pisa na área, que não faz bosta nenhuma. Ele é nulo, ele é inútil. E aí? Primeiro tempo. Cara, primeiro tempo até. Fiquei surpreso até com o primeiro tempo do Corinthians, até, por sinal. Eu achei que o Corinthians ia pra cima, não ia se intimidar. O Corinthians começou bem o primeiro tempo. Teve um chute de fora da área do Alan, que o Fábio fez uma grande defesa espalmando para escanteio, mas depois foi só, parceiro. Depois da finalização do Alan, o Corinthians não existiu mais. Simples assim, cara. Tanto que o gol do Fluminense era só uma questão de tempo. Tava martelando, martelando, tanto que água mole e pedra dura, tanto bate que fura. E novamente, Dorival, você precisa fazer uma autocrítica referente ao teu trabalho. Por quê? Novamente o Corinthians, quando ele tem uma pausa para treinar, para descansar, para se preparar, ele apresenta essa porcaria de futebol que apresentou hoje. Foi assim contra o Curitiba e foi assim novamente hoje. Então, Dorival, reflita um pouco mais. E cara, na boa, eu sou um cara aqui que eu cansei de defender o Dorival aqui, mas também, mano, eu vou começar a parar de julgar quem chama o Dorival de pardal, mano, porque o que ele tá fazendo é de técnico que é pardal, mano. Quando ele escala mal o time, quando ele não escala mal o time, ele substitui mal, cara. Depois que o time tava perdendo de 2-0, aí ele vai, coloca Zacaria, Lingard. Será que não seria mais fácil você voltar com os caras do intervalo, Dorival, do que você colocar os caras numa fogueira, cara? É, Dorival. Reflita, cara. Reflita porque se você não refletir, se você achar que você tá numa zona de conforto, o teu emprego também tá na reta também, Dorival. Certo? Primeiro tempo, pessoal. Vamos lá. Cabeça quente, né? Mas tentar aqui me controlar, né? Pra nunca passar dos limites. Depois que o Corinthians tomou 1-0, o Corinthians não existiu mais na partida, né? Isso ficou muito claro. Cara, quando você tem dois zagueiros lentos, que é o caso do Gustavo Henrique e do Gabriel Paulista, e você vai jogar contra um ataque que tem transição rápida, contra um time que tem um ataque com transição rápida, melhor dizendo assim, cara, tá ali propício que vai dar merda. E deu. Depois que o Fluminense fez 1-0, num gol de contra-ataque, uma boa jogada ali do Serna, ele toca, o John Kennedy recebe, dribla o Cauê com muita frieza e faz 1-0 Fluminense. Depois que o Corinthians toma 1-0, o Corinthians não existiu mais na partida. E, inclusive, o segundo gol que toma o Corinthians nos acréscimos do primeiro tempo, também de contra-ataque, é piada, pô. O Corinthians vai, se lança todo pro ataque, num desespero total, sem padrão de jogo, sem tática, sem nada. Parecia que tava jogando um jogo de
pelada contra solteiro, onde a rapaziada, aquele jogo que a rapaziada se reúne com a galera pra jogar depois do trampo, jogar por lazer. E aí, contra-ataque do Fluminense, defesa do Corinthians de calça curta, resultado 2-0 Fluminense. E aí, cara, o segundo tempo. E aí também eu vou me referir ao jogador Alan. Cara, o que o cara tem na cabeça num estádio com um monte de câmera, com um árbitro de vídeo, com um árbitro do lado do lance? E aí, ele já era para ter sido expulso já quando ele teve um desentendimento ali com o Lúcio Acosta, mas o árbitro ali acabou que passando a mão na cabeça dele. E aí, cara, depois ele vai e simplesmente, mano, mostra as partes genitais, cara. Mano, se liga, né, parça? Mano, aí beleza. Aí o árbitro vai no VAR, vai checar, possível cartão vermelho e tal. Ele volta, dá o vermelho pro Alan. E aí, a situação do Corinthians, que já era bem complicada, já com 11, com 10, então ficou praticamente remota, né? E aí depois saiu o terceiro gol do Fluminense para coroar a péssima atuação que teve o Corinthians. E agora o Corinthians chega a 8 jogos sem saber o que é vencer. Próximo jogo agora, o Internacional dentro de casa, ou vence, ou o Corinthians se afunda de vez em crise, porque depois do Internacional tem Libertadores e depois tem derby contra o Palmeiras. A sequência é preocupante, hein?